Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da energia da lua cheia no signo de Áries, que vai ser no dia 7/10 de 2025, às 0h48, horário de Brasília. A lua cheia representa o ápice, ou seja, é na lua cheia que o filho é apresentado ao mundo. Lua cheia em Áries, na casa 9, no grau 14. Lua no grau 14 e Sol no grau 14. O número 14 faz referência ao rei, ou seja, a configuração é o modelo do reinado justo. João 10 replicou-lhes Jesus: Não está escrito que na vossa lei eu disse, sois deuses? Esta passagem faz referência ao Salmo 82. Fala de alguém que tem autoridade, que é juiz, que exerce um domínio sobre alguém, tem autoridade. Antigamente, os reis eram considerados deuses, Elohim. Em Êxodo 7:1, então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Lua cheia em Áries recebe a autoridade até que chegue Siló, ou seja, até que o Messias volte, o rei modelo segundo o coração de Deus. A lua na casa 9 representa a alma exploradora. A pessoa possui o dom inato de ensinar. Representa o professor, professora, por natureza. Sente-se bem viajando a lugares distantes. A alma tem grande capacidade para estudos psicológicos, filosóficos e acadêmicos. Enfim, fala de longas viagens. Ceres, em Áries, busca pela independência, descobrir sua própria verdade, expande horizontes de forma ativa e pioneira, marcada por entusiasmo. Só precisa cuidar para não dirigir em alta velocidade, por causa da impaciência. Porém, muito sincero e ousado, autêntico e pode chocar o convencional. A intuição se desenvolve através da vontade. Quiron, em Áries, está relacionado com os traumas. E Quiron fala do domínio em favor da cura emocional. Porque a lua cheia no signo de Áries tem um excesso do elemental água. E água está relacionado com o emocional. Quiron em Áries consegue compreender e superar sua própria dor e tem tendência a lutar pelos oprimidos e necessitados, os órfãos e viúvas. Assim percebe o poder interior, o símbolo do herói, heroína. Precisa cuidar para não negligenciar a si mesmo nesse processo, porque tal vontade pode ter sido privada da pessoa em sua criação, ou seja, em sua infância. A lua é o espelho do sol, portanto, a lua reflete o sol. E nós temos
Vesta em Sagitário, ou seja, o fogo sagrado, na casa 5, na casa natural do signo de Leão, do Sol. Vesta em trígono com a Lua, exalta, ou seja, é bem localizada. A posição de Mahatma Gandhi trabalha para criar a compreensão entre diferentes pontos de vista filosóficos e religiosos. O asteroide Ceres, no signo de Áries, alimenta as visões, objetivos, ideias, sonhos e crenças da pessoa. Representa a filha do universo, o visionário, professor e também gosto por música. Júpiter, que é o regente da casa 9, na casa 1, na casa natural do signo de Áries, e Lua na casa 9, e Júpiter em sextil com Vênus, Vênus na casa 2 e Touro no meio do céu, diz que seu reinado será próspero e frutífero. Profissões relacionadas a esta configuração: negociante independente de bens imóveis, diretor de programa de segurança pública em nível municipal ou estadual, administrador de serviços de enfermagem para hospital ou asilo, conselheiro de investimentos para viúvas e órfãos, cirurgião de garganta. Marte, que é o regente de Áries, da lua cheia, na casa 4, fazendo uma quadratura com Plutão, está relacionado com as batalhas, o cenário de guerra no lar de origem. Fala da necessidade de cortar o vínculo precocemente. Porém, a pessoa precisa se conectar com as raízes para ativar a energia de realização na vida. Como se conectar? Fazer o resgate da ancestralidade, limpeza de karmas familiares. Lilith na casa 4 está relacionado com a rejeição. A casa 4 fala da rebeldia em favor da cura dos padrões familiares tóxicos. A configuração fala do reinado justo, do reinado do rei Davi. E a partir do dia 7 nós temos excesso do elemental água, que fala do emocional. E Davi, em sua aflição, escreveu o Salmo 69, que diz o seguinte: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. O que sabemos é que o rei Davi foi rejeitado por seus irmãos. Ele era considerado o filho bastardo, a vergonha da família. O motivo era porque, na época, Jessé, o pai de Davi, ele era considerado um dos homens mais justos daquela época. E, na época, ele tinha 7 filhos e estava divorciado de sua esposa. E ele desejou a sua serva.
e disse para a serva para que ela entrasse em seu quarto à noite. A serva pediu ajuda para a esposa de Jessé. Ela disse: "Me salva dessa." E a esposa de Jessé disse: "E o que eu posso fazer? Já estamos divorciados há mais de 2 anos." E ela disse: "Então vamos fazer um pacto. Quando você entrar no quarto, antes de fechar a porta, você apaga as velas, a gente faz a troca e ninguém fica sabendo." E a serva concordou. Porém, um tempo depois, a esposa de Jessé ficou grávida e ela não disse quem era o pai. Jessé tinha certeza que ele não era o pai. E a mãe de Davi passou por um julgamento de seu marido e seus filhos. E como a criança é o espelho da mãe, ela sente tudo que a mãe também sente, ou seja, a dor da rejeição. Lilith na casa 4. Porém, Deus ouviu a oração de Davi e enviou o profeta Samuel à casa de Jessé e disse: "Vá à casa de Jessé, reúne toda a sua família, porque eu vou ungir um dentre os filhos de Jessé, o quincúncio entre Urano, Mercúrio e Netuno." Fala da unção de Davi, a honra de Davi, ou seja, da honra da sua identidade. O profeta Samuel, chegando à cidade, encontrou com Jessé e disse: "Reúna todos os seus filhos, porque hoje à noite eu vou levar o sacrifício, o óleo ungido, para ungir um de seus filhos." E Jessé reuniu todos os seus filhos, os 7 filhos, e Davi, como sempre, nem foi convidado para o banquete. Ficou lá no pasto, cuidando das ovelhas. Chegando Samuel na casa de Jessé, Jessé apresentou o seu primogênito. E Samuel ficou encantado e disse: "Nossa, ele é digno de ser rei. É alto, forte, bonito." Mas Deus diz: "Eu não vejo como os homens veem. Eu sondo o coração, não é este." E Jessé apresentou todos os seus filhos, e nenhum deles eram o escolhido. E o profeta Samuel disse: "Acabaram-se os filhos?" E Jessé disse: "Sim, acabou." E o profeta Samuel insistiu: "Tem certeza? Porque Deus disse que um de seus filhos seria o escolhido ou ungido para ser rei." E Jessé disse: "Tem um lá que está cuidando das ovelhas, o caçula." E o profeta Samuel disse: "Mande chamá-lo, o seu caçula." E Jessé disse: "Não gostaria de servi-lo, a mesa já está posta." E o profeta Samuel disse: "Ninguém vai comer enquanto o seu caçula não chegar." E quando Davi chegou, Deus disse: "É esse o escolhido, unge ele." E Davi foi ungido na presença de seus inimigos. Porém, Davi só vai reinar quando o governo atual cair. Até lá, Davi mata Golias, se casa com a filha do rei Saul e sua família fica livre de pagar os impostos. Os salmos referentes a esta
configuração é o Salmo 79, em que o povo pede castigo contra os inimigos. E o Salmo 82, que faz referência ao reinado justo. O verso 3 diz: Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. O arcanjo referente a esta configuração é o arcanjo Miguel. O seu nome significa aquele que é semelhante a Deus, ou quem é como Deus. É uma pergunta retórica que afirma a supremacia de Deus sobre todas as coisas. O arcanjo Miguel é o defensor do céu e da terra e é o comandante das legiões celestes contra as forças do mal. É o arcanjo da justiça e do arrependimento e é invocado como protetor dos fiéis. E é o padroeiro das almas virtuosas que estão à beira da morte e são tentadas pelo demônio. Enfim, a configuração está relacionada com atividades que utilizam o dom da palavra, como professores e palestrantes, ótimos comunicadores. E o trauma está relacionado com a comunicação violenta, ou seja, a calúnia. Enfim, Davi significa o filho amado. E o versículo relacionado a esta configuração é Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.